Não está sendo gravada. Deixa eu destacar aí, destacar o vídeo do Dr. Fábio. Está na tela de vocês. Quero começar agradecendo pelo teu tempo, por participar dessa nossa conversa, por se dispor a conversar conosco, essa nossa escola de filosofia, de meditação, desenvolvimento pessoal. E vou passar a aula para ti. Eu sou suspeito para falar, né? Então, só queria te agradecer pelo teu tempo. Estou muito feliz da gente estar participando, ampliando o aspecto da nossa convivência, apesar da distância nesse momento. Então, a aula é tua e pode começar a hora que tu quiser. Já estamos gravando. Tá bom. Eu quero agradecer aí ao meu filho querido, preferido, e único, né? E claro que sem esquecer a Fabiana e a mais importante de todos, que é a Aninha, que é a minha grande fonte de inspiração hoje em dia. Eu quero esclarecer para as pessoas, algumas pessoas que eu convidei, que não dei maior explicação de que contexto eu iria falar. O Fabiano, imagino que tenha dado para os alunos da escola dele, mas eu fui convidado para essa palestra pelo meu filho Fabiano Gomes, da Ferrari Gomes, que é formado em Direito, foi meu aluno, e Psicologia, tem mestrado em Gestão de Negócios, também pela Universidade de Poitiers, na França, e tem uma escola de meditação e desenvolvimento pessoal, e foi originariamente para esse público da escola dele que ele me pediu para eu falar. Mas eu tomei a liberdade de convidar aí alguns amigos, advogados, todos eles. Então, queria fazer esse esclarecimento e a escola do Fabiano, aí na Luciana de Abreu, no Moinho de Vento, Porto Alegre, e dizer que eu tenho consciência e presente que eu vou falar para um público heterogêneo, muitos advogados, mas muitos certamente que não têm formação jurídica. Então, eu vou procurar ser entendido, né? E ter atento à Pode continuar. recomendação tem um tratadista, jurista, filósofo belga chamado Chaim Perelman. Ele diz que quem fala no âmbito das ciências sociais tem que ter presente o público e tem que ser entendido pelo público. Que, diferentemente do matemático, que prova para si mesmo a equação, na área das ciências sociais não adianta a palestra que o palestrante ache brilhante se não é nem entendido. Então, eu vou ter presente isso, e eu escolhi esse tema, melhor, o Fabiano sugeriu que eu falasse sobre a evolução da história no Brasil, mas eu preferi pedir licença a ele para contextualizar e analisar a história sob o prisma cultural em dois vieses, que são temas, digamos, do momento.
Um é a questão da pandemia e outra é a questão da corrupção. Eu fui atraído por esse tema do estudo das culturas já, não digo tardiamente, né, mas eu já tinha encerrado, dado por encerrado a minha era de estudante, né, porque estudei a vida inteira e sigo estudando, mas fiz cursos. E, após o mestrado, eu tinha dado por encerrado a minha carreira de estudante, mas surgiu a oportunidade, né, de um mestrado, de um doutorado que a Unicinos abriu em convênio com a Universidade da Sorbonne, em Paris, e esse curso foi... eu tive como orientador o meu grande guru, digamos assim, que foi o professor Ovídio Batista da Silva, com quem eu tive o privilégio de ter uma convivência muito rica intelectualmente durante mais de 20 anos. E fiz esse doutorado justamente porque para estudar as culturas jurídicas e a hermenêutica. A hermenêutica, para quem não é advogado, é aquele ramo do direito que estuda a interpretação, né, dos textos e a inteligência, né, que se deve dar aos princípios, institutos e leis, enfim. Então, e ao estudar as culturas jurídicas, eu me deparei forçosamente com a necessidade de estudar os respectivos paradigmas, tá? Para compreender bem o direito na Idade Média, a cultura jurídica na Idade Média, a cultura jurídica romana, depois a cultura jurídica pós-romana, que veio após os romanos, e então aí nós temos os romanos, depois a era medieval e o paradigma medieval, muito influído já no fim da Idade Média pela Igreja Católica e pelo cisma protestante. Então, ao que se seguiu o chamado paradigma da modernidade e depois o que nós estamos chamando de pós-modernidade. Em primeiro lugar, nós precisamos entender, falar a mesma linguagem, ou nos entendermos uma mesma linguagem, no que diz respeito ao que seja paradigma. O grande estudioso dos paradigmas foi o Thomas Kuhn, é um norte-americano, que era um físico, mas estudou o que ele denominou de revoluções científicas. E, numa linguagem mais corrente, eu diria que o paradigma é aquele conjunto de princípios e valores que, em determinado momento histórico, aquela determinada comunidade tem como válidos e tem como indiscutíveis. E em cima desses princípios aceitos por essa comunidade, se erigem as relações sociais e as estruturas sociais. Assim, e para falar do primeiro exemplo do paradigma, da passagem do paradigma medieval para a modernidade.
Porque se fala muito modernidade para cá, modernidade para lá, pós-modernidade para cá, pós-modernidade para lá, mas eu sinto, lá no meio em que vivo, que não há uma compreensão clara, né, do que, afinal, seja modernidade, o que seja pós-modernidade, o que as distingue. Bom, a modernidade foi uma consequência, digamos, para usar a linguagem do Thomas Kuhn, de uma revolução científica que se operou na Idade Média contra aquele estado de coisas que se estabeleceu muito influenciado pelos desmandos em propriedades, etc., da Igreja Católica. A Igreja Católica, a partir do ano 800, com Carlos Magno, passou a ter ingerência e governar junto, quando não primeiro que os governantes estabelecidos. Só para você ter uma ideia, que certamente quem não é advogado não sabe, aqui no Brasil, até o advento da República, ou mais precisamente, até o advento do Código Civil de 1916, as relações familiares eram geridas pelo direito canônico e a jurisdição exercida pela Igreja, pelos padres. Então, até 1916, nós não tínhamos registro civil. Nós temos aí um doutor em registros públicos nos assistindo, que eu sei. Não havia registro civil. O registro da pessoa era o registro de batismo, a certidão de batismo. Isso aconteceu, aliás, muita gente não adotou os patronímicos, os sobrenomes, né, do pai ou até da mãe, porque a pessoa era batizada, o seu Fábio Gomes ia lá com a sua mulher e batizar o filho Fabiano. Não era atribuído o nome Fabiano completo, Fabiano de Ferrari Gomes. Era o filho Fabiano. Então, o Fabiano, quando passasse a exercer atos da vida civil, se tornasse proprietário de algum imóvel, enfim, o que quiser, ele próprio é que escolhia o nome. E, às vezes, escolhia o sobrenome de um padrinho ou de uma avó que não tem, do sobrenome da avó. Eu na nossa família, por exemplo, tem uma matriarca, Maciel, que a partir dela até a minha bisavó adotaram o sobrenome Maciel, desde de 1700. Então, a igreja, voltando, a igreja teve uma influência muito grande e foi se desgastando, por assim dizer. E foram construindo, portanto, começou a ser construído filosoficamente escritos contra aquele estado de coisas. E aí que apareceu filósofos como o Locke, como Leibniz e outros tantos que, com base na cientificidade que apareceu com Isaac Newton, né, com Galileu Galilei, etc., passaram a construir uma doutrina
que sustentando a viabilidade de eleição de verdades generalizantes. Um dos expoentes dessa época foi o próprio Descartes, mas é cartesiano. Então, se chega a uma conclusão inexorável e correta. Então, esses filósofos, né, esses cientistas, acabaram permitindo com que se armassem revoluções contra o medievo, e a Revolução Francesa foi, digamos, o maior exemplo disso que eu estou falando. E com a Revolução Francesa, portanto, a partir dos princípios mecanicistas, mercê dos quais Doutor Fábio, um minuto que o seu som saiu. Voltou? Voltou. Voltou? Bom, então, a Revolução Francesa, né, representou, né, justo uma revolução contra que acabou com o absolutismo, né, e a partir daí criaram o Estado alicerçado nos 3 poderes que nós temos até hoje: o legislativo, o executivo e o judiciário. O judiciário, na época medieval, era exercida delegadamente pelos apaliguados dos reis, portanto, imaginem, né, o que graçava nessa época. Então, a mais forte revolta, né, dos revolucionários franceses era justamente contra o poder judiciário. Então, se estruturou desta maneira, né, a partir daí, e a partir daí se diz que de sua modernidade, com o término do absolutismo e da era medieval, estruturada desta maneira. Era tão vigoroso, né, esse sentimento, né, por ser gerido pelo parlamento, pelas leis, pela vontade do povo, considerado povo, é claro, não todo o povo naquela época, né? Então, os servos, por exemplo, não entravam nessa. Então, o legislativo era o poder, por excelência, a tal ponto que se dizia que se algum juiz, a partir da Revolução Francesa, algum juiz tivesse dúvida quanto à interpretação de uma lei, ele tinha que consultar o parlamento. Porque só o parlamento sabia a interpretação, o que teria querido dizer, e a que verdade estava pronunciando. E a modernidade se seguiu, portanto, com a formação dos Estados nacionais, etc., e vingou essa formulação dos 3 poderes, com, naturalmente, os seus íteres,
não é? As suas fórmulas. Isso vigorou assim, na verdade, até hoje, mas no início do século passado, do século XX, aqueles princípios que, para a comunidade científica, permitiam chegar a verdades generalizantes, sofreram um baque, como, na verdade, foram derrubados a partir da teoria da relatividade do Einstein. Então, a teoria da relatividade do Einstein, depois, a teoria da incerteza do Heisenberg, derrubaram aquelas verdades mecanicistas do Newton, do Galilei. Por quê? Porque a relatividade, inclusive do tempo, né, e a influência do tempo, passou a mostrar que a verdade dependia do observador e do observado. Então, eu me lembro que a questão do que é dado esse exemplo, que o muon, que é um elemento, ele tem uma vida, Einstein demonstrou que ele tem uma vida maior ou menor dependendo da velocidade em que ele estiver. Então, a teoria da relatividade é unanimemente considerada como o advento, né, ou melhor, a derrocada daqueles princípios que sustentavam a modernidade. Indo um pouco mais depressa, nós temos 1 hora. O que isso significa? A gente pode adiantar, a gente pode passar um pouco sem problema, o pessoal que tem aula. O que significa no contexto se a exatidão pode depender do observador, observado, da velocidade que se encontra, etc., da velocidade da luz, etc., etc., etc. Que se chega à conclusão, em hermenêutica, transferindo isso, e os alemães foram os que melhor discorreram sobre isso, Habermas e outros, que a interpretação que se dá, que as pessoas dão para o que os outros dizem, para o que se lê, para o que se enxerga, não é transmitido pelo objeto, nem pelas outras pessoas, nem pelo texto. A verdade, conseguintemente, resulta da atribuição de sentido que se der. Eu me lembro agora uma numa das passagens do Nietzsche, né? Ele diz que a verdade é uma ilusão que permanece como verdade até que outra ilusão tome o seu lugar. E isso, hoje, na comunidade científica, é absolutamente indiscutível. Aplicável a todas as ciências. Com isso se quer dizer que não há neutralidade no ato humano. Sempre vai se olhar com os próprios olhos.
Aliás, talvez seja por isso que o Dante Alighieri designou a antessala da porta de todos os infernos aos neutros. Né? Não existe neutralidade. Aquele que se diz neutro, apolítico, e eu não vou falar aqui sobre ideologias, nem sobre política, né? Aquele que se diz apolítico e neutro, na verdade, está se postando a favor daquele que está no comando naquele momento. Muito bem. Agora, a estrutura decorrente dos valores e princípios da modernidade que fizeram a Revolução Francesa, estruturaram a sociedade, não valem mais. Nós passamos, queiramos ou não, a maioria dos autores fala numa transição paradigmática. O Estado, por exemplo, hoje, não pode responder e não consegue responder às necessidades da sociedade. Nós estamos na era do tempo real, onde eu sentado aqui na minha fazenda, onde estou recolhido na pandemia, posso estabelecer uma negociação, como às vezes, né, faço dou um parecer para o Uruguai, para a Argentina, para os Estados Unidos, como a vida da maneira como se tornou, com a velocidade do tempo real, com a inteligência biônica, artificial. Como é que o Estado, poderá um Estado estruturado para que vivesse uma sociedade de 1800, onde não havia nem energia elétrica, nem motor, etc. Poderá essa estruturação responder à dinâmica dessa vida? Não. Então, esse Estado não serve. Mas o que serve? Nós não temos ainda o que sirva. O Nicolás Calera é um brilhante, justo filósofo espanhol. Os espanhóis se abeberam muito, né, de 50 anos para cá nos alemães. Diz o Nicolás Calera, o Estado é uma batata caliente em nossas manos, pero ninguém se atreve a jogar na vasura, no lixo, porque não tem o que colocar no lugar. Então, nós estamos vivendo sob a vigência de princípios que não existem, que não são mais válidos. Nós estamos sendo administrados. E o Michel Villey, que é um francês que escreveu sobre isso, assim, e é comum, né, que os princípios, que a prática dos princípios, decorrente de princípios que não vigoram mais, siga sendo exercida aquela prática. Então, é nessa transição paradigmática complicada que nós estamos. Mais complicada ainda, quão mais complicada será quanto mais for veloz a nossa evolução tecnológica. Então, o que isso tem que ver com pandemia, que eu liguei o tema? Tem a ver na seguinte medida: a pandemia, eu acho que potencializou, fez com que
se caminhasse mais rápido no sentido da utilização destes meios velozes, pós-modernos, né, esse momento aqui, eu falando para uma comunidade grande de pessoas que me acessam, basta quererem, basta terem conhecimento. Então, essa forma de comunicação direta é uma prova disso. Então, já se fala, né, em exacerbar, utilizar mais nos escritórios de advocacia, por exemplo, a inteligência artificial. Se está usando no judiciário julgamentos virtuais. Então, isso, por um lado, diria assim, olha, eu tenho ouvido, nós vamos sair melhor dessa pandemia. Eu tenho sérias dúvidas. Eu tenho sérias dúvidas de habituar, que o Estado brasileiro, e eu vou falar em seguida disso aí, o Estado brasileiro, o Brasil é um país que vive ainda próximo, eu não diria feudalismo, né, mas próximo, é um país culturalmente atrasado, infelizmente. Então, eu tenho receio, né, desse ambiente cultural brasileiro de gostarem de determinadas práticas, principalmente áreas do Estado, do Judiciário, por exemplo. Um julgamento virtual, longe das pessoas. Outro dia eu ouvi uma brilhante palestra do meu amigo Sérgio Porto, vai ficar mais cômodo para o judiciário. Eu temo isso. Embora, né, compreenda também que um dos problemas culturais nossos é de se exercer as atividades, a atividade por realização pessoal, não só profissional. Eu não resistiria, se não fosse apaixonado pelo direito e pela advocacia, eu não resistiria a advogar. Então, se eu fosse juiz, eu não aceitaria colocar 1/3 do meu tempo, da minha vida, a fazer de conta que julgo. Não, eu quero julgar. Aquilo me realiza. Então, eu tenho temor do pós-pandemia pela prática exacerbada da superficialidade. Porque a era do tempo real, chamada pós, não a culpa da pós-modernidade, mas a era do tempo real, dissociado de uma estruturação da sociedade compatível com os princípios hoje vigentes, geraram a superficialidade. E autores aí, né, das obras são várias, né? A Era da Leveza, a modernidade líquida, etc., etc. Mostra da superficialidade. Quer dizer que vivemos a era da superficialidade. E aí eu chamo a atenção, dentro do espectro, possivelmente da escola do Fabiano, ele não me disse isso, mas eu chamo a atenção que, no meu ponto de vista, aumentou as chances, aumentou
daquele que quer se aprofundar. Porque a maioria é superficial. Agora, quem se afastar da tropa e se aprofundar, porque a evolução da ciência e da sociedade em geral só vai ser possível, inegavelmente, não vai ser possível com conhecimento superficial. Vai ser necessário a profundidade. Eu sinto claramente essa superficialidade de encontrar na internet as coisas, essa facilidade de encontrar na internet o superficial. Eu tenho um advogado que trabalha comigo, que diz que eu me assisti, que ele sabe a briga. Eu tenho uma biblioteca das melhores, mas eles consultam a internet. Então eu tenho essa briga, essa briga permanente no dia a dia. De forma que eu ligo a questão da pós-modernidade, da insuficiência nossa cultural, que nós vamos dar uma pincelada agora, da nosso atraso cultural e, ao mesmo tempo, o avanço científico e tecnológico, é uma mistura que me parece que a gente tem que prestar atenção. E me preocupa. E eu quero compartilhar isso com vocês. Agora, passando para a questão da história do Brasil, ou do viés da corrupção, que é outro tema. Eu até separei, não sei onde está, o nome de um... Veio aqui numa palestra, aqui, um jurista italiano veio numa palestra aqui no Brasil sobre corrupção. Esse jurista é ex-integrante da força-tarefa da Operazione Mani Pulite, da Operação Mãos Limpas. Gerardo Colombo. Convidado com o transparente propósito, né, de avaliar lá as similitudes entre a Lava Jato e a Manus Politi, ele expôs nessa palestra o seguinte: em situações de corrupção desenfreada, a magistratura terá que agir para prender e incriminar quem quer que seja, mas não extirpará o mal se este for da cultura do país. O pecado só será remido pela educação dos graúdos e dos miúdos. Então, eu já escrevi tempo atrás um artigo, logo que estava em alta a Lava Jato, que evidentemente merece louvores pelo propósito. Agora, sempre me preocupou, eu escrevi sobre isso, em atacar ferozmente uma consequência e ignorar a causa. Estou começando meio de trás para frente esse tema. Ignorar as causas. Quem trata só das consequências e não trata as causas, não vai resolver o problema. Porque o problema não é a consequência, é a causa. Tanto assim que não assustam mais político,
PT, PSDB, PP, Uni não sei o quê, todos. É um problema cultural. Não é DNA, não é a raça brasileira, não é isso. Não existe essa questão. Do brasileiro, complexo de vira-lata, nada disso. É uma questão cultural. De culturas. Eu sofri vários choques culturais no meu tempo em que eu acompanhava processos, seguidamente, processos no exterior, etc. Eu sofri vários choques culturais. Com mestrado, naquela época eu não tinha doutorado ainda, me achava, digamos, qualificado, com doutorado, com mestrado, com quantos cursos quiser, viveu num país culturalmente subdesenvolvido, não fica imune. E é duro ficar imune. É duro. Eu sou ex-aluno do Colégio Militar, a quem eu não me canso de sempre de dizer, a quem eu considero que foi um dos diferenciais da minha vida. Agora eu vejo os meus ex-colegas que eram que foram para a Força Aérea sendo motoristas de secretários de ministros. Por quê? Porque o sistema é assim. No Brasil, eu costumo dizer que a corrupção é autorizada por lei. Vários exemplos eu posso dar de corrupção autorizadas por lei. Esse é um deles. Decreto presidencial que autoriza a transportar. Como é que um oficial da Força Aérea, não é, vai ser o chofer? Agora, viajou para o exterior, aí tem ajuda de custo, aí tem não sei o que mais, aí tem isso, aí aceitam. Foi mandado, está na lei. Bueno, então, voltando um pouco para trás. Nós somos um país extremamente jovem. Nós temos 200 anos. O Brasil nasceu em 1808, com a vinda do Dom João VI. Antes de 1808, havia uma relação extrativista de Portugal em relação ao Brasil, que o Brasil nem para exportar o que era extraído daqui passava primeiro por Portugal. Nenhum. Tanto que o primeiro ato, dos primeiros atos do Dom João VI foi abrir os portos às nações amigas. Porque os portos não eram abertos às nações amigas. Então, nós somos um país extremamente jovem. Que nascemos assim. O Dom João VI foi corrido de Portugal pelo Napoleão e chegou aqui com 15 mil cortesãos. 15 mil vivendo à custa da coroa. Em 1800, os Estados Unidos transferiram a capital da Filadélfia para Washington com 1.000 funcionários. Então, essa cultura de então, portuguesa de então, e que se seguiu aqui num ambiente ainda, feudalismo já tinha terminado, mas tinha recém terminado, ainda seguiu o sistema. O Dom João VI, por um lado, tinha os aspectos, digamos, que tem que se reconhecer de valor, mas a cultura que ficou impregnada é de um Estado que
de quem se pode tirar. É um estado de quem se pode tirar. Então, pessoas recebendo 3 ou 4 aposentadorias, está cheio. Se vocês prestarem atenção à volta, está cheio. Então, essa questão cultural é uma questão muito séria e que está no descaso. E nós não vamos resolver a maioria dos nossos problemas com atraso cultural. A cultura que eu falo é a cultura lá conceituada pela Ruth Benedict, né, que é aquele conjunto de valores, de princípios, que a pessoa não pode se nega, como me perguntaram uma vez dos Estados Unidos que eu cheguei para distribuir uma ação lá, um valor enorme, em 1984. Não existia internet, não existia computador, não existia nem fax. E eu me esqueci da droga da procuração. Levei 2 malas de documentos e esqueci a procuração. E aí estava... É um dos choques culturais que eu digo que a pessoa se dá conta do seu atraso. Aí estava esbravejando comigo mesmo, que eu vou ter que voltar no interior dos Estados Unidos, tal, em Houston, pegar um avião para... vou levar 3 dias para chegar aqui, ou mandar vir de lá alguém. Aí o advogado não estava entendendo o que eu estava lá esbravejando. Ele disse, não, aconteceu isso. Eu disse, Fábio, para que procuração? Eu não preciso de procuração, nós não precisamos de procuração aqui. Sim, mas como é que eu vou entrar com uma ação contra uma instituição poderosa nos Estados Unidos de mais de 100 milhões de dólares? Como é que eu não vou ter procuração? Não, Fábio. Eu vou dizer para o juiz que eu sou procurador dessa empresa e ele vai acreditar em mim. Então, eu poderia dar N exemplos, né, meus e contados por outros, né, como um meu amigo que faleceu no ano passado, o ministro Rui Rosado, quando era do Tribunal Superior Eleitoral, teve lá vieram uns suíços aí querer saber sobre o sistema de votação brasileiro, que é por tal, qual, aí lá pelas tantas disseram, não, mas nessa hipótese teria chance de votar 2 vezes. Aí o suíço, tipo, como votar? Votar 2 vezes? Era um conceito incompreensível para ele. Era um conceito incompreensível. Napoleão Bonaparte, que é um dos meus ídolos, Napoleão Bonaparte é pouco conhecido. Ele ditava o Código Civil francês para 6 secretárias ao mesmo tempo, e quando chegava na 6ª, ele voltava lá para a 1ª e seguia exatamente da palavra onde ele deixou. O Código Civil é dele. Então não era só um guerreiro. O Napoleão dizia que a educação de uma criança começa 20 anos antes dela nascer. A educação de uma criança começa 20 anos antes dela nascer. Por quê? Com a educação da mãe. Então, meus prezados ouvintes, podem encher as cadeias de corruptos quanto quiserem. Vão continuar praticando corrupção. Tem um sociólogo inglês que disse numa palestra há um tempo atrás, perguntaram a ele como que
como a passo, que aconteceu nesse tema da corrupção na Inglaterra? Como se passou? Bom, a Inglaterra levou 300 anos para passar de um país muito corrupto para um país de corrupção tolerável. 300 anos. Por quê? Porque isso é cultura. Eu costumo dar como exemplo mais próximo de nós, de desenvolvimento cultural, embora lá também já existisse uma cultura milenar de princípios familiares, etc., e mesmo assim tem corrupção, mas tem uma corrupção tolerável, é a Coreia do Sul. Foi destruída na Guerra da Coreia. E das cinzas em 70 anos, 80 anos, é um país de primeiro mundo. Como? Com educação aos miúdos e graúdos, como diz o italiano. Com educação. Eles impregnaram de tal modo esse vírus da educação no povo da Coreia, que me contou um amigo meu brasileiro que mora nos Estados Unidos, Paulo Souza, que é casado com uma coreana, que na Coreia, a 1h da manhã, a polícia tem que sair para a rua e passar nas escolas e fechar as portas e apagar a luz à força. Senão as pessoas não saem da sala de aula. Então, essa questão cultural, não de erudição, não de... questão cultural mesmo, que precisa de tempo. É, para mim, a questão, o nosso problema, nosso. Eu não digo nosso, porque eu estou mais de saída do que chegando, né? Mas dos jovens prestar atenção e usar os meios, as forças, as influências possíveis para educar. Educar num sentido macro. Sob pena de efetivamente não serem suficientes os 300 anos que a Inglaterra levou. Então, sobre a pós-modernidade, complica isso ainda mais. Complica ainda mais, porque não tanto a pós-modernidade, não é a pós-modernidade que complica, porque a pós-modernidade seria assim, um conjunto, um paradigma da pós-modernidade. A teoria da relatividade, da incerteza, enfim, e do Faraday, etc., não são um problema. O problema é a falta, a desconexão das estruturas sociais e estatais para atender e resolver, né, as necessidades, inclusive educacionais, que se tem. Então, essa constatação, né, é preciso que os jovens tenham presente. Essa constatação, a questão da pós-modernidade, do ponto de vista do lidador do direito, dos advogados, etc., é preciso ter presente que nós vamos
já estamos enfrentando problemas e vão se agravar. E o conhecimento, né, e a profundidade do conhecimento é uma oportunidade, né, que fará com que a concorrência fique mais fácil, porque cada vez mais vão estudar menos, cada vez mais, né, vão conhecer menos. E quem desgarrar da tropa, né, e se fizer uma imersão, né, no conhecimento, certamente terá frutos induvidosos. É claro que eu não estou... tudo isso é possível e deve ser feito dentro de um contexto que eu sempre disse aos meus alunos, que a primeira pergunta que se deve fazer a si próprio é se aquela determinada atividade o realiza do ponto de vista intelectual, espiritual, né? Porque esse é outro dos segredos, né, que os jovens têm que prestar atenção. Porque, como eu disse antes, é muito triste uma pessoa dedicar 1/3 da sua vida a uma coisa mecânica ou uma coisa para ganhar dinheiro. Não sei, Fabiano, eu passei 10 minutos aí do tempo marcado, não falei tudo. Eu tinha sobre a questão da federação, por exemplo, né, no Brasil, que é uma coisa que, para mim, é outra coisa fundamental, né? Eu considero esse país inviável sem uma prática federativa. É inviável. É inviável administrar um país desse tamanho, um poder central no Executivo Federal, que arrecada 70% dos impostos, e aí ficam negociando, né, os cargos e postos e tal, e isso e aquilo. É inviável, é pedir para haver corrupção. Não, é só o Brasil e acho que a Rússia, um país desse tamanho. Nos Estados Unidos é inimaginável. Os Estados Unidos é uma federação. A maior volume de normas e regras e tal são estatais, dos estados. É inimaginável nos Estados Unidos o Obama, o Trump, ou seja lá quem for, se preocupar com a construção de uma ponte na Flórida. Como aqui, a Dilma, já passaram não sei quanto, Dilma, Temer, não sei o quê, ponte de Porto Alegre, a duplicação da ponte de Porto Alegre. O presidente da República, entendeu? É inviável. É inviável, é um país... Agora, se nós formos atrás do porquê o Brasil não é uma federação, né, e ver que o Sul e o Nordeste, etc., assim, aí nós temos que ver, como temos que ver a questão, né, das estruturas próprias, né, do Legislativo, por exemplo. Eu me pergunto, eu fico endoidecido, qual é o substrato moral que sustenta um deputado federal ter direito a um plano de saúde que leva para o Hospital Einstein, o livro Sírio-Libanês, e os seus eleitores a morrerem nos corredores dos hospitais. Às vezes não conseguem nem entrar no corredor dos hospitais sucateados. Que país é esse? Que país outro existe isso?
Que país tem? Quer dizer, de um artigo, sobram chofeiros, faltam professores. Agora, não adianta prender um deputado esse aí, nem, se o deputadinho lá que está que está recém-nascido e vai crescer nesse ambiente cultural, vai ser assim. Muito bem, doutor Fabiano, professor, mestre. Doutor, falta ainda um pouco, mas estamos trabalhando. A doutora ainda falta um pouco, mas não demora muito. Eu acho que podemos deixar um gancho já para uma próxima aí, para a gente ver esses outros assuntos, se tu tiver disponibilidade. O pessoal está me mandando mensagem aqui desesperado, quer fazer pergunta e tal. Vamos abrir um pouco para as. Eu estou à disposição. Vamos. Tem duas aqui já, um professor Jorge Marengo e outro Antônio. Quem quiser fazer pergunta, a gente me manda aqui. Eu vou organizar. Eu não tenho condições técnicas de fazer por escrito. Eu gostaria, quando chegar a minha oportunidade, de fazê-la oralmente. Ok. Quem que está falando? André Barreto. Ok. Meu querido amigo, colega. Vamos lá. Eu tenho três. André, tu é o terceiro aqui da fila. Vou começar aí com o professor Jorge Marengo. Queria fazer pergunta. Manda lá. Eu vou organizando a fila aqui. É só me avisar que eu organizo. Alô? Opa! Doutor Fábio, boa noite. Boa noite. É um prazer ouvi-lo. Eu que sou um amigo de longa data do seu filho e que nesses 20 anos de convivência com ele, muito tenho ouvido falar do senhor. Na verdade, no imaginário de muitos nós que somos amigos dele, que não tivemos oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, o senhor acabou se tornando uma figura mitológica, algo como... Enfim, então tá sendo... Eu fiquei muito feliz e muito pela oportunidade de ouvi-lo e conhecê-lo melhor, porque, afinal de contas, eu só ouvia pelos muitos elogios que o seu filho lhe faz. Bom, em primeiro lugar, parabéns pela apresentação, gostei muito, achei que a sua linha de raciocínio muito clara e demonstrou que, acima de tudo, o senhor é um homem apaixonado pelo conhecimento. Muita cultura e a maneira da exposição muito clara e muito contundente. Uma reflexão e uma pergunta, quase uma pergunta. O Estado da Espanha, a Espanha ficou 2 anos sem Estado, porque houve um conflito muito grande, não conseguiam chegar a uma maioria, e nesses 2 anos em que o Estado praticamente não interferiu em nada, porque não existia, a Espanha, isso parece que até o ano passado, saiu de uma crise econômica e está num caminho pujante, sem interferência do Estado. Me lembrei quando o senhor comentou sobre a questão de que o Estado atual não tem condições de preencher as demandas por parte da população. E contando sobre o Estado brasileiro, ficou aqui uma reflexão que me foi feita há muitos anos por um amigo, e quando o senhor mencionou a Coreia e a sua guerra, que ele disse o seguinte: Jores, não há país que desenvolva cidadania, honestidade, o começo do controle sobre a corrupção e a pujança nacional sem passar por uma grande guerra. Foi o comentário dele. Aquilo ficou, até hoje, fica reverberando. Parece que talvez o Brasil precisasse passar por uma grande guerra civil para que daí pudesse surgir uma grande nação. Mas fica como uma reflexão e até a sua opinião sobre isso. Não sei se tem alguma. Não, veja que nós temos exemplos, né, de revoluções que mudaram países. A Revolução Gloriosa, que foi a revolução, né, dos nobres ingleses contra os reis, foi uma revolução e praticamente não houve guerra. Tá? O que me parece que é outra carência do Brasil, veja, que me desculpe os meus
ex-colegas. O Mourão, por exemplo, estava um ano na minha frente no Colégio Militar. Eu tenho muitos amigos militares e como disse, sou grato ao Colégio Militar. Mas eu acho que nós não precisamos de guerra, não. Nós também sofremos no Brasil. Para mim, foi a consequência nefasta da Revolução de 64 foi ter tolhido por 20 anos a formação de quadros políticos. Porque ficaram... Não houve, quer dizer, houve um corte na formação. Não era possível. E os mais destacados, e as pessoas, as lideranças que poderiam ser, foram para outros rumos. Então, não me parece, eu não acho que precisaríamos de uma guerra. Eu acho que precisamos de uma guerra na educação. Isso nós precisamos. Antônio. Muito obrigado. Muito obrigado. É verdade. A questão do quadro político ter um gap de 20 anos, imagina se nós tivéssemos exercitado, se esses líderes todos pudessem ter se desenvolvido nesse período todo. Muito bom. Gostei muito. Muito obrigado. Antônio, por favor, depois o André. Doutor Fábio, seria viável uma prática de livre mercado total em todos os setores da sociedade, eliminar o Estado, não só do Brasil, mas de todos os países, as coisas não se regularizariam depois de um tempo dessa prática? Isso seria viável, na sua visão? Olha, é uma resposta difícil, né? Porque eu não... Veja que eu acho que o Estado, né, eu não coloco em pauta que é um Estado mínimo, um Estado máximo. Né? Eu coloco em pauta um Estado estruturado de forma tão heterogênea. Nós temos 12 milhões de funcionários públicos. 12 milhões. Agora, como eu disse na reportagem aquela, sobram chofres, faltam professores. Então, há uma casta enorme de funcionários, né, aos quais não basta ganhar $10 mil por mês. Agora o dólar subiu, ganha um pouco menos. Mas o dólar a 4, eles ganham $10 mil por mês. É uma casta enorme. Agora, isso não é suficiente para eles. Eles têm que ter muitos assessores, muitos chofeiros, muitos... Entendeu? É uma coisa... Agora, os deputados vão para lá, honestos, gente que eu conheço, que eu voto, que eu dou, honesto, e não ouço uma palavra sobre isso. Meu Deus, vai num parlamento europeu e vê quantos assessores tem um deputado. Vê se num país europeu um ministro tem direito a jato da Força Aérea. Então, é uma questão de vontade política decorrente de um ambiente cultural que é assim, entendeu? Então, eu via a gente com 3 pensões indo fazer passeata no Parcão.
quando estava o PT no... Entendeu? Então, é assim. O PT perdeu, né, o rumo, se perdeu para mim, o grande pecado, falando do Lula, sem falar, né, mas se é um pecado que ele cometeu, foi a perda da chance. E o povo não o perdoa, tanto que aconteceu o que aconteceu. Existe o Instituto Jurídico da perda da chance, por isso que então, a perda da chance. Então, é uma questão de vontade política, como é. Agora, a Itália reduziu, não sei, parece um terço, não sei quantos deputados. 513 deputados. 513 deputados. Sem federação. Os governadores indo lá de pires na mão toda vez pedir para o presidente da República. O país, e não, voltando à questão cultural, né, esse país é um país escravocrata, tem raízes escravocratas até hoje. Foi o último país a abolir a escravidão no mundo, em 1888. Então, é uma visão, né, de uma determinada... Quem está na hora de aproveitar, culturalmente, diz, não, é a minha hora, e que os meus serventuários que vão servir. Então, é uma mistura complicada, cultural. Não é, já vou repetir, não é PT, PSDB, agora pegaram aqui de Rio Pardo, prefeito de Rio Pardo, acusado aí de desviar dinheiro dos respiradores, sei lá, entendeu? Do PSDB. Há um tempo atrás, o que mais me marcou, talvez uma das coisas que tenha mais me marcado, foi daquele prefeito, sei lá, o que diz, do interior de São Paulo, que roubou o dinheiro da merenda das crianças. Mudar culturalmente o país, entendeu? É complicado. Mas quem pode falar, quem tem oportunidade de falar, tem que falar, tem que fazer. Eu até me retirei da universidade, porque a pós-modernidade chegou nas universidades, está complicado funcionar nas universidades. Mas eu acho que eu considero um dever, não? Eu estou fazendo para o meu querido filho, atendendo esse convite, como atenderia sempre. Eu acho que é um dever. É um dever. Nós temos que ter a consciência de que nós temos deveres sociais também. Eu dizia para os meus alunos, tem vários deles hoje que eu sei que estão assistindo aí, quando estava lá num dia frio, né, nós acolhidos dentro de uma sala de aula, estudando, e eu perguntava para eles: onde anda o pedreiro que ergueu essas paredes? Que pegava 2 ônibus para chegar até aqui e comia de marmita. Nós não temos deveres sociais em relação a eles, pelo menos de devolver, de passar conhecimento, de não roubar deles, dessa gente pobre. Então, essas coisas, né, que eu falo que são culturais. É uma coisa cultural. É um déficit cultural. André, queria perguntar, fica a tua... Depois do André. Boa noite, doutor Fábio. Boa noite, doutor André. Muito prazer em tê-lo aí. O prazer é meu, pode estar certo. Eu tenho a grata satisfação de dizer que foram momentos de grande valia para mim
embora não tenha sido de grande novidade. Eu já esperava esse banho de cultura, esse banho de informação, com segurança, e esse ponto de vista seu a respeito, principalmente desse nosso país, que é um ponto de vista que eu já há bastante tempo admiro e respeito. Essa sua palestra abriu para mim uma série de linhas para desenvolvimento de raciocínio e busca de definição de conceitos de minha parte. Acho que a primeira parte da sua palestra foi a que me deixou com mais ânsia de procurar buscar pesquisas que permitam a ampliação do meu conhecimento a respeito. A minha dúvida básica com relação à sua primeira palestra, Dr. Fábio, é a seguinte: a evolução tecnológica acelera ou apenas destaca a transição paradigmática? Ela acelera, ela tem uma força de propulsão, ou ela apenas está destacando, está demonstrando que existe? O Thomas Kuhn, que foi o grande escritor das revoluções científicas, ele fala em revolução científica. Ele diz que a humanidade não avança por evolução no plano do conhecimento, avança mercê de revoluções científicas. E a última revolução científica, que foi deflagrada pelo Einstein, foi o último divisor de águas, digamos assim, e que permitiu esse disparo tecnológico na humanidade. Uhum. Foi aí. Então, eu não sei se estou respondendo a sua pergunta, mas essas descobertas científicas geraram os avanços que hoje nós temos. Então, ela acelera. Acelera. Ela deflagra e acelera. Depois Sim, o conhecimento sim. vai se... Porque, quer dizer, nós temos e tivemos, inclusive, a partir disso aí, a construção de um artefato que pode simplesmente dizimar com a humanidade, né, que foi a bomba atômica. Então, isso é um dos problemas que eu não tenho falado, né, mas eu tenho silenciosamente me preocupado, né, porque o Trump sai desse tratado, sai daquele outro tratado, né, de controle de armamento. Nós temos um arsenal para implodir a Terra várias vezes, mas em mãos de quem? É uma coisa que a humanidade, aí nós já passamos a falar como... mas, enfim, eu não tenho... Eu não sou um especialista em relações internacionais, de política internacional, enfim... Estudei a questão das culturas jurídicas ocidentais como um todo até hoje, como estão estruturados os poderes, enfim, mas essas relações, as coisas mais de política, digamos, de administrativa mesmo, de política externa, etc., eu não me encontro, não me considero assim em condição de uma opinião abalizada sobre isso. Eu poderia dar um palpite. Eu, por enquanto, só externei a minha preocupação em relação a isso. Muito obrigado, doutor Fábio. Obrigado. André, você.
Oi. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Fábio Gomes. Aqui é Andréa Machado, sou aluna da escola do seu filho, do Fabiano Gomes. E, primeiro, parabéns pela sua aula que nós tivemos, eu adorei, fiquei muito feliz. E aqui nós negamos a superficialidade, né? Eu fico feliz quando nós temos um encontro desse sentido. Tentar analisar as questões da humanidade, as questões de história de uma forma mais profunda. E a minha pergunta vem um pouco na esteira do que há pouco se falava, em relação à internet e sobre o paradigma da democracia representativa. Eu penso, não sei, gostaria de saber a opinião do senhor, sobre se a democracia representativa está em crise, se as formas de representação não podem ser substituídas em razão da internet, ou se não haverá uma consequência, como consequência da internet, uma alteração das formas de representação, se a internet não poderia veicular outras formas de democracia, incrementos de democracia direta, por exemplo. E seria nesse sentido, sobre a questão da representação e da democracia representativa. O senhor muito falou sobre os deputados, e às vezes as pessoas pensam sobre qual a função dos deputados. E eu acho que aquelas manifestações de 2013 muito tinham um pouco essa raiz da falta, da questão da representação. E a tecnologia, me parece, eu gostaria de saber a sua opinião, me parece que foi sim um vetor de modificação ou de insatisfação das pessoas em relação à democracia representativa. Ou a forma de democracia representativa. Eu não sei se eu compreendi bem a pergunta, mas até onde eu a entendi, eu diria que né, quanto mais a democracia, né, quanto mais representativa ela seja, melhor, entendeu? Ao ponto de ainda, né, eu acho que alguns cantões da Suíça ainda ela é exercida de maneira bem direta pelo povo. Aliás, em relação a isso, uma das avanços, digamos, que eu considero em relação à justiça e da humanidade é a justiça do quarteirão no Japão. No Japão, para determinadas causas, né, é o conselho do quarteirão que resolve. Então, aqui, no único avanço que nós tivemos em relação a isso, verdadeiro, foi a justiça das pequenas causas, né, de resolver rapidamente as coisas pequenas de uma maneira mais direta. Agora, eu acho sempre, né, quanto mais participação tiver, melhor. Eu não consigo, né, imaginar num país do tamanho do Brasil, né, a não ser, digamos, em comunidades locais, uma participação que seja, digamos, viável e seguro, porque novamente nós vamos cair no mesmo problema cultural. Até que ponto isso vai ser seguro? Entendeu? Até que ponto? Agora, partindo do pressuposto que fosse seguro em termos da identidade da pessoa, etc., eu acho que seria bem-vindo. Eu não acho que seria viável em termos nacionais no Brasil. Nem talvez tecnologicamente eu desconheço, mas seria inviável culturalmente, do ponto de vista nacional. Agora, do ponto de vista municipal, estadual, talvez, né? Talvez. Obrigada. Toda mecanismo de participação
deve ser incentivado. Eu acho que talvez possa trabalhar nesse viés aí, aí uma sugestão. Obrigada, professor. Bem, estamos 19 horas e 36 minutos, daria para ir bastante ainda. Daqui a pouco nós temos mais uma aula aqui, nós temos um curso que a Andréia faz parte, inclusive, chamado Aprofundamento Filosófico. São 2 anos de imersão, profundidade e a fuga, né, desesperada da superficialidade, né? Tipo assim, são 2 anos de mergulho profundo nessas questões. Queria te agradecer mais uma vez pelo teu tempo, pela tua disposição. Acho que se tu tiver mais tempo e mais disposição para a gente aumentar esse nosso fórum, combinamos mais algum para frente. Quero agradecer a presença de todos que estiveram aí presentes, os convidados, os meus alunos, o pessoal de fora, os amigos, professores, Pedro Mar, João Marengo, né, Portugal, Santa Catarina. Nós somos uma grande variedade de pessoas do mundo inteiro participando e é muito bom ver sentir que a gente está no caminho e subversivo de não sermos rebanho, né? Porque se o mundo está raso, se nós ainda estamos, vamos seguir disciplinados que não seremos pessoas rasas, e isso vai fazer diferença, nem que seja para ter uma vida extraordinária, né? Uma vida que vale a pena. Uma vida sem exame não vale a pena ser vivida, como disse Sócrates. Então, tá bom. Não vamos, como dizia o Nietzsche, nos chafurdar na lama rasa. Exatamente. Tá bom, eu agradeço aí mais uma vez a bondade de quem acompanhou. Mando meu abraço, estou vendo a doutora Ana Maria Gonzalez de Bagé, nossa querida colega de lá, e abraço a todos os meus ex-alunos aí, o Felipe, enfim, e estarei sempre à disposição, porque além de jamais negar um pedido para o meu querido filho, eu jamais me negaria, né, porque eu me considero que estou num dever de quem teve oportunidade num país como o nosso, pobre culturalmente como o nosso, quem teve oportunidade tem o dever de devolver de alguma maneira. Tá bem? Meu abraço a todos. Bom. Beijo, pessoal. Todas as semanas nós temos aulas, tá? Das mais variadas, e algumas são abertas. E deixo já um convite para vocês todas as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras, eu, professor Pedro Mar, que está online aí, estamos fazendo um mastermind aberto sobre o livro do Robert Greene, que é um estudo aprofundado das leis da natureza humana. Tá? É um livrinho de umas 1000 e poucas páginas. 800 páginas, mais ou menos. E a gente está aí destrinchando todas as quartas-feiras às 11 horas. Quem não puder assistir, fica gravado. Então, quem tiver curiosidade para se mergulhar em mais assuntos não rasos, jamais rasos, só me chamar aí e entrar em contato, que a gente tem bastante coisa para conversar. Tá bom? Beijo a todos, beijo a todas e até breve.